Boa noite! Hoje nossa live vai falar sobre rotina, a verdade sobre ser disciplinada todos os dias. É uma live para quem quer ter uma nova rotina, para quem está cansado de começar e parar. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mudanças de hábitos e construção de rotina intencional. Vamos aquecer aqui, aguardar as pessoas entrarem, é um prazer estar aqui. E eu sempre falo por que eu escolho um tema e o que me move quando eu escolho determinado tema. Nesse caso, o que me move aqui, por que disciplina me move tanto? Por que rotina me move tanto? Eu tive algumas situações na minha vida que a falta de disciplina impediram que eu tivesse grandes resultados. Né? E adiaram também, impediram e muitas vezes adiaram resultados na minha vida. Então, assim, a falta de disciplina, ela adiou resultados, sobretudo nas minhas finanças, né? Eu tinha certeza que eu era uma boa gestora das minhas finanças, dos meus ganhos, principalmente no meu antigo negócio. E hoje eu entendo que eu não tinha um comportamento disciplinado na época. E isso afetou meu caixa, afetou o resultado da minha empresa, afetou a saúde financeira do meu negócio. Então, assim, a disciplina, ela se manifesta em várias áreas. Boa noite, Thaís Santana. Um prazer ter você aqui. No Oliveira, boa noite. E eu tô dizendo aqui que essa live hoje é para pessoas que decidiram, estão cansadas de começar e parar, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Se vocês já lutaram ou se vocês lutam com a falta de disciplina. Quem for entrando na live, digita para mim. Se vocês lutam com a falta de disciplina ou já lutaram em algum momento na vida de vocês. Vão entrando e vão digitando. Quem for entrando, convida um amigo para estar aqui com a gente na live, com conteúdo sempre é muito relevante e muito importante. Eu vou beber uma água enquanto vocês digitam aí, se vocês lutam contra a falta de disciplina. Falem para mim. Eu sou Karine Carmo. Eu mentoro hoje pessoas que decidiram mudar de hábitos e que decidiram construir uma rotina intencional, sobretudo mulheres. E, para minha surpresa, como a questão da disciplina das minhas finanças foi um fator superado, eu consegui organizar minha vida financeira com disciplina, surgiu para mim, né, mentorados que querem a mentoria voltada para essa área, que já ganham dinheiro, mas que ainda não entendem que não tem uma relação boa com o dinheiro. E como é que eu sei que eu não tenho uma relação boa com o dinheiro? Como é que eu sei que eu não tenho uma relação disciplinada com o dinheiro? Quando a nossa relação com o dinheiro ela é disciplinada, além da gente ganhar, a gente poupa e a gente multiplica. Se eu ganho, mas eu não poupo e eu não multiplico, eu não tenho uma boa relação financeira com o dinheiro. Mesmo que no final do mês ainda sobre alguma coisa, mesmo que eu ganhe dinheiro, se eu não tenho reservas e se eu não multiplico o meu dinheiro, eu não sou uma pessoa disciplinada para dinheiro. Então, por isso que eu entendi que eu não tinha um padrão disciplinado para finanças. E aí eu virei o jogo. Maria, prazer te ver aqui. Eu estou me apresentando, eu sou Karine Carmo. Eu sou mentora hoje de mudanças de hábitos e construção de rotina intencional, sobretudo para mulheres. E agora, para surpresa minha, eu fui convidada por um casal para mentorá-los na parte financeira. Eles querem ter disciplina nas finanças. E aí eu quero saber de vocês que entraram aqui, se a disciplina... Se vocês lutam para manter um comportamento disciplinado ou se vocês tiram de letra, já tem comportamento disciplinado. Quem for entrando, vai digitando aí. E quem já entrou, convida pessoas para assistir com a gente, tá bom? Eu vou aguardar um pouquinho mais. Hoje, o que a gente vai falar aqui
nessa live? Basicamente, vamos desconstruir a ideia que rotina é algo chato, que rotina é prisão, que rotina é algo que você só encontra no quartel militar. A gente vai entender que uma rotina bem estruturada, ela nos leva para a liberdade, ela nos proporciona tempo livre, ela nos proporciona uma liberdade organizada. Então, assim, quando eu falo que eu quero ser livre, mas eu não sei em que área, eu não sei o que eu tenho que fazer para ser livre, eu consigo ter uma rotina que tanto faz como tanto fez. Eu acordo, eu quero ter liberdade e eu quero fazer só o que me dá prazer. Quando a gente tem uma rotina intencional, eu faço o que eu preciso fazer, né? Eu consigo ter ganhos com isso e eu consigo ainda ter tempo de qualidade, tempo livre para um hobby, para algo que eu gosto de fazer. Então, rotina não é prisão, uma rotina bem organizada. Ela nos traz liberdade a médio e a longo prazo e até a curto prazo também. Diz aí, Carro, prazer, tudo jóia? Eu quero que vocês digitem aí se vocês têm dificuldade em manter uma vida disciplinada. Disciplina para vocês já é algo natural ou é algo que vocês ainda têm dificuldade, que vocês não entendem? Vamos desconstruir aí esse mito de que rotina é algo chato, rotina é algo poderoso e toda mudança de vida ou de estilo de vida, ela começa na mudança de hábitos. Hábitos pequenos, mas que trazem resultados poderosos. Então, eu não tenho mudanças grandes com ações aleatórias e eu não consigo ter mudanças grandes no macro. Eu consigo construir mudanças grandes mudando todos os dias o meu estilo de fazer as coisas que eu sempre fiz. Então, se eu sempre fiz de um jeito, eu tenho um tipo de resultado. Quando eu me disponho a fazer de outra forma, eu vou colher um outro tipo de resultado e uma mudança, às vezes, que eu tanto desejo que eu não sei por onde começar. Então, eu acredito nas mudanças pequenas no dia a dia, acessíveis, que vão te trazer para grandes resultados, tá bom? Vamos aqui. Eu quero que você me fale aqui se para você, comenta aí para mim, tá? Para você, a rotina é liberdade ou prisão? Não leve em consideração o que eu disse agora. Para você, a rotina é liberdade ou a rotina é prisão? Qual é o seu pensamento? Antes da gente esclarecer o conteúdo aqui, qual é o seu pensamento? Quando você pensa em ser livre, você acha que ser livre é ter uma vida aleatória ou ser livre é ter um passo a passo do seu dia a dia? Como é que você pensa? Qual é o seu conceito sobre rotina? Digita para mim que eu tô curiosa. Maria, digita para mim. Maria também é mentora na área de disciplina. Para você, rotina é prisão ou liberdade? Me fala, Gisele. Para você, rotina é liberdade ou é prisão? O que é que você pensa? Qual é a crença que você tem sobre rotina? É interessante para a gente desconstruir juntos aqui, né? Uma série de coisas que a gente acreditava até pouco tempo. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que a gente pode pensar diferente e ter resultados diferentes. Digitem para mim, passo a passo, liberdade, joia. Vocês estão aqui já no ritmo do conteúdo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A ausência de disciplina, ela traz perdas, como eu falei aqui. Acho que tinha pessoas que não estavam aqui na live. A falta de disciplina me trouxe perdas, né? E por isso que hoje eu tenho esse tema tão forte na minha vida e tenho mudado muitas áreas na minha vida por conta de um comportamento mais intencional. Porque além de você perder algumas coisas por você não ter uma disciplina, você também começa a ter uma noção que você atrasa alguns resultados por você não dar, às vezes, a intensidade certa. Tem alguns momentos na vida da gente que a gente precisa fazer algumas escolhas e dar uma intensidade maior. E quem vai permitir que você dê uma intensidade maior em algo é o comportamento disciplinado. Ele não vai permitir que você oscile, sobretudo em relação à sua emoção, ao seu humor, independente da sua emoção ou do seu humor. A disciplina vai te guiar num caminho ali que você não vai parar por qualquer motivo. Mesmo nos dias mais difíceis que você sai um pouco da rota, você vai ter um norte a seguir, tá? Vamos lá. Eu vou aqui perguntar para vocês novamente o que as pessoas falam, né, sobre rotina. O que a gente ouve mais? Rotina é algo chato, eu quero ser livre,
disciplina é coisa de quartel militar. É isso que a gente ouve desde cedo, né? E o que vou contar de mim novamente, o que a falta de uma rotina super organizada me trouxe de prejuízo já agora, depois que eu lancei a mentoria? Eu vejo que a minha colheita nos meus resultados, ela foi atrasada ou retardada, porque eu não dei uma intensidade, sobretudo aqui no Instagram, tá? Eu montei a mentoria, só que como eu não tinha uma organização, uma estratégia de como apresentar o meu produto, de uma página de vendas, o que acontecia? As pessoas nem sabiam que eu mentorava mulheres nessa área. Então, assim, na minha mentalidade estava algo claro, que era o que eu queria fazer, o que eu tinha desejo de fazer, mas eu não fui intencional em comunicar isso. E qual foi a perda? A perda foi que eu poderia estar já com um faturamento muito maior, sendo mais conhecida no Instagram. Eu precisava tirar fotos aqui para o Instagram. Eu atrasei isso meses sem decidir. Inicialmente eu falei que eu só ia tirar as fotos quando eu chegasse no meu peso pós-parto. Eu cheguei no peso, ainda adiei ali uns 2 meses. Então tudo isso que a gente adia, olha que hoje eu mentoro pessoas nessa área, mas ainda me pego também não cumprindo prazos que inicialmente eu acordei comigo. E isso traz prejuízo, porque repercute no seu faturamento, repercute na sua página de vendas, repercute aqui na sua intencionalidade no Instagram, porque o Instagram é uma página que proporciona vendas poderosas. E aí o que eu vejo também? Eu não anuncio o meu e-book como eu poderia, então a minha rotina não está estruturada ainda para atingir metas ousadas. Eu posto um dia, fico 3 sem postar. Quem chega na minha página às vezes não identifica o que é que eu faço de maneira clara se eu não comunicar. Tudo isso acontece por quê? Porque eu ainda não estou com uma rotina intencional para vender o meu produto e bater todas as metas. Você entende como se manifesta? Então não basta você ter o produto, no meu caso. Eu tenho que ter intenção quando eu apareço aqui e intenção de venda também. Então quando eu não tenho uma rotina organizada sobre venda, eu vendo dia e passo 3, 4 sem comunicar o que eu vendo. Então tudo isso é um prejuízo. Eu quero que vocês levem para a vida de vocês o que é que isso pode repercutir ou que tem repercutido no seu faturamento, nos seus resultados, nos seus relacionamentos. É você adiar às vezes um dia, 2, 2 semanas, 3 semanas e não conseguir atingir uma meta às vezes mais ousada, porque você não tem intencionalidade no que você faz e no que você fala. Tudo comunica. Então quando a gente está aqui ou em qualquer outro lugar, como eu me visto, como eu falo, como eu expresso o produto que eu vendo, tudo isso traz resultados para mim. Se eu não sou intencional, eu perco, eu não chego no faturamento que eu desejo por falta de uma rotina organizada para poder vender o meu produto. Então se manifesta de várias maneiras. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Então, quais são, né, para a gente aquecer já o conteúdo, quais são os benefícios da disciplina? Ela traz clareza. Para mim, o maior benefício da disciplina, ela traz clareza. Essa clareza que eu tive aqui em relação às minhas fotos, a intencionalidade de comunicar a minha mentoria, ser clara, abordar o cliente de maneira correta, oferecer o produto. Essa clareza que eu tenho hoje na minha vida é porque eu tenho estudado a disciplina. E eu vejo, quando esse resultado não acontece, eu não estou sendo intencional ou na minha comunicação ou na minha postura, porque o resultado, se você for intencional, o resultado é para acontecer. Se o resultado não está acontecendo, tem ali um gap de comunicação e de posicionamento sempre nosso, nunca do outro. O cliente ele compra de quem ele confia, de quem ele conecta, e essa responsabilidade é de quem vende. Eu falo de venda por causa de mim, mas vocês podem levar para qualquer outra área, né? Aí você quer ter um resultado, você quer ter uma vaga, quer ter uma oportunidade, mas você de maneira intencional não se posiciona para ter aquele benefício, para ter aquele resultado, para ter aquela meta batida. Então tudo é posicionamento e a disciplina traz clareza. Se eu fizer tudo como tem que ser, de maneira intencional, de maneira enérgica, eu vou colher. Se eu não estou colhendo, a disciplina vai trazer uma clareza, você vai conseguir identificar onde você pode melhorar. Outra coisa que a disciplina traz é um progresso visível. Quem é disciplinado tem progresso.
Então, assim, se você não está progredindo em alguma área, pode analisar, você não está tendo um comportamento intencional e disciplinado. Pode ver, se você não está progredindo em relação à atividade física, se você não progride em relação ao seu trabalho, se você não progride na sua carreira, se você não progride nos seus relacionamentos, tem um gap ali de disciplina, tem um comportamento que não está te levando para esse resultado. E esse comportamento certamente não está sendo disciplinado. Se ele for disciplinado, ele tem intenção de ser e você consegue avançar. Outra coisa que a disciplina traz, ela traz menos estresse, porque você tem ali, falando de mim agora, eu tenho uma rotina do dia, então eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e muitas vezes o que é que tem acontecido? Eu faço tudo que eu tenho que fazer, ainda sobra um tempo livre que se eu não tivesse uma agenda muito bem organizada, não sobraria. E a sensação no final do dia era que eu estou sobrecarregada, né? Mas que eu estou frustrada porque eu não atingi o meu objetivo. Então a disciplina traz clareza, a disciplina traz pra gente também menos estresse, ela traz progresso visível e traz poder de decisão. Quando eu decido por um comportamento mais intencional e eu vejo que eu não estou tendo resultado, eu posso voltar lá e fazer um ajuste, porque eu sei que se eu estou fazendo dessa forma, organizada, intencional, eu tenho que progredir. Se eu não estou progredindo, aonde eu preciso melhorar? Então a disciplina ela traz clareza e ela traz um poder de decisão. Continuo investindo nesse caminho ou eu não invisto mais? Quem traz isso? É o comportamento disciplinado, porque você só consegue decidir com exatidão se você tem clareza. E a clareza só vem se você consegue medir as suas métricas, seus resultados, seu avanço, porque se você fizer como tem que ser, tem que haver progresso. Se não está havendo progresso, tem algo para você avaliar e para você decidir. Então é um comportamento que traz muitos benefícios, tá bom? Então eu já passei aqui sobre as vantagens da disciplina. E outra coisa que é tão interessante que eu vou falar para vocês, mas Karine, como é que eu construo isso? Como é que eu construo esse comportamento? Eu anotei alguns passos aqui que vão te ajudar. Eu oriento vocês a trazerem caneta, né, e papel. Como é que eu construo uma rotina, Karine, que vai me libertar? Que vai me tirar do fluxo de frustração, me tirar do fluxo que eu estou rodando em loop, que eu não estou avançando. O que é que eu vou fazer para eu sair desse loop? No meu caso, né? Eu tinha uma meta de faturamento e não estava conseguindo alcançar. E aí eu cheguei, o que é que eu vou fazer para alcançar essa meta? Porque é uma meta ousada, eu tenho que ter estratégia e muitas vezes no meio também ajustar a minha estratégia. Mas eu só ajusto a minha estratégia se eu meço. E para eu medir, eu tenho que ter certeza que eu estou fazendo o meu melhor. Mas se mesmo fazendo o meu melhor, eu não tenho aquele resultado, eu ajusto de maneira estratégica, vou com disciplina e intencionalidade e consigo agora medir depois da estratégia mudada. Então assim, mas como é que você faz para conseguir, Karine, ter uma rotina libertadora? Anotem aí, número 1, você tem que ter clareza de objetivos. Então assim, se você trabalha com venda de mentoria, não sei o que é que você faz, né? Eu acho que aqui é a Maria que trabalha com mentoria, né? Eu tenho que ter clareza. Eu trabalho com mentoria por quê? Qual é o meu objetivo em trabalhar com esse produto? Esse produto é para quem? Qual o benefício quem adquirir o meu produto vai ter? Eu tenho que ter essa clareza, senão eu não vou conseguir vender. Se eu não tiver uma clareza na minha comunicação para quem é o produto e qual o benefício que aquele cliente vai ter ao adquiri-lo, é mais um produto, eu não vendo, eu vou ficar falando, gastando tempo e eu não vou conseguir ter resultado. Então, para você ter uma rotina libertadora, para você não ter frustração em excesso, eu tenho que ter clareza de objetivos. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu me movo nessa direção? Qual o meu objetivo em fazer isso? Senão você vira uma fazedora sem intencionalidade. Outra coisa que é importante, como é que eu construo uma rotina, Karine, com organização emocional? Eu tenho que aprender a lidar com a procrastinação, eu tenho que aprender a lidar com os sabotadores, eu tenho que conhecer quais são os meus sabotadores. Se eu não conheço, eu acabo achando que procrastinação faz parte, que todo mundo tem aquele comportamento e que segunda-feira eu vou mudar.
Então, se eu começo a não ter uma gestão emocional eficiente, eu fico na expectativa que no próximo ano eu vou fazer, que na próxima semana eu vou fazer, que na próxima segunda eu vou fazer, que eu vou fazer um curso e eu não consigo lidar com as minhas emoções e começo a normalizar comportamentos que adiam o meu avanço. E acho que isso é normal. E muitas vezes você se insere em grupos de pessoas que lidam também da mesma forma que você e que nunca vão te dizer diferente. Você vai falar que não fez o que tinha que fazer, a pessoa vai dizer que é assim mesmo, que o tempo está passando rápido, que é corrido, e você vai normalizar um comportamento que te sabota. Então, na mentoria, a gente bate muito isso. O que é um sabotador? Quais são os sabotadores invisíveis? Como eu lido com ele? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem sabotador invisível que nem sabe o que é um sabotador. E quando chega no final do ano, vê as pessoas às vezes avançando, você se compara, se frustra, mas você não sabe que você tem um comportamento sabotador. Eu vou dar um exemplo aqui de um sabotador invisível, um padrão de pensamento. Se você tem um padrão de pensamento que você sempre está na dúvida do que fazer, se você tem um padrão de pensamento que você sempre duvida de si mesmo, e isso é um sabotador invisível. Com a mentalidade dividida, você não avança nos seus objetivos. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui, porque eu já fui essa pessoa que eu tinha certeza da minha meta, do meu projeto, em um horário, acontecia algo externo e a dúvida pairava na minha mente. Não tem sabotador pior do que a dúvida, porque a dúvida ela tira a sua energia. Você está no fluxo, quando a dúvida chega, você vacila e você recua, você diminui a sua intenção e você não avança na dúvida. Então, na mentoria, a gente aprimora muito isso, a gente clareia, a gente traz à luz tudo que está escondido, que você pode às vezes estar assim, meu Deus, será que é má sorte? Eu faço de tudo e eu não consigo melhorar nessa área. Não é má sorte, não. São vícios emocionais, comportamentos que você já adquiriu, que você acha que é normal, adiar, fazer pela metade, fazer mais ou menos, deixar para segunda-feira, adiar aquela dieta, adiar às vezes a mudança de emprego, adiar empreender enquanto você é CLT. Tudo isso é um padrão de pensamento. Então, a disciplina, você começa a lidar com o seu emocional e lidar com a preguiça, lidar com a procrastinação. Mesmo com preguiça, você vai fazer, porque você tem clareza, você gere já a sua emoção. Mesmo querendo adiar, você sabe que você vai fazer. Estamos em abril. Se a gente não tiver clareza, a gente chega em junho e metade do que a gente colocou no papel no Réveillon, a gente não vai conseguir fazer. E agora eu quero falar com vocês uma coisa interessante, para vocês anotarem aí. Eu falei sobre como construir uma rotina libertadora, revisando. 1, clareza de objetivos. 2, organização emocional. E 3, blocos de rotina. Tente dividir o seu dia em blocos para você conseguir cumprir as metas. Tem um bloco pela manhã, tem um bloco pela tarde, tem um bloco pela noite. E você vai ver que fica mais fácil do que você fazer um bolo e tentar gerir quando dá. Então, no meu caso, qual é o meu bloco da manhã? Meu bloco da manhã eu tenho um tempo de oração que eu considero até grande, tá? Eu tenho um tempo de oração grande. E isso faz parte do meu bloco da manhã, é inegociável. E do meu bloco da manhã também tem atividade física. Esse é o meu bloco da manhã. É um bloco que eu não negocio. Aí no bloco da tarde tem uma refeição saudável e tem produção de conteúdo. Eu produzo muito conteúdo pela internet. E ali no bloco da tarde eu tenho aquela produção de conteúdo. No bloco da noite, geralmente, eu fico com minha família, eu gosto de ficar com minha família. Às vezes eu preciso produzir conteúdo, mas é um bloco mais flexível. Então, o meu bloco mais intenso é de manhã e à tarde. Então, eu recomendo vocês fazerem isso. Divida o dia de vocês em blocos. Não deixem, gente, essa rotina totalmente desprogramada tomar conta de vocês, porque vocês chegam de uma sexta-feira para outra avançando muito pouco. E se a gente não mede, a gente acostuma a não avançar e leva uma vida sem ter grandes resultados, sem ter mudança, sem ter transformação. Lembrando que transformação e mudança é no dia a dia. E agora outra coisa, eu quero que vocês anotem. Rotina não te prende, rotina te posiciona. É com a rotina ajustada que você consegue avançar e mudar a sua vida, tá certo? Então vocês não precisam de mais motivação, eu tenho certeza. A gente precisa de decisão, a motivação ela é passageira, ela chega, ela sai, a motivação não faz a gente caminhar muito. O que faz a gente caminhar, gente, é a decisão. E por que que você decidiu? O meu porquê poderoso. Qual foi o meu porquê de sair da odontologia
e vim para o digital. O meu porquê foi ficar mais tempo na minha casa. Eu tinha uma rotina que eu ficava muito ausente e isso começou a me preocupar. Então eu decidi que eu encerraria um ciclo, que eu começaria outro. Saberia que não seria fácil, saberia que seria desafiador, saberia que muitas pessoas não iam entender o digital, ainda cria uma certa desconfiança para quem tem uma carreira física como eu tinha, né? Com consultório com estrutura. O digital é algo novo e as pessoas não conseguem entender como é que você fatura estando aqui. É algo novo, eu sabia que seria esse desafio, mas o meu porquê era muito grande, que eram os meus filhos, né? E a minha decisão foi tomada. E o que é que mantém essa minha decisão mesmo nos dias ruins? É um porquê muito forte. Então vocês têm que ter um porquê para tudo na vida de vocês. Quanto maior for o porquê, maior vai ser a sua decisão e você não vai fraquejar independente da sua emoção do dia. Então tenha um porquê forte. E eu quero que vocês me façam perguntas agora, já temos meia hora de live. Eu quero ouvir de vocês, eu quero alguma pergunta, que vocês façam alguma pergunta para mim. E outra coisa que eu quero deixar aqui com vocês, salvem essa live e quem quiser construir uma rotina que te liberte e que não te prenda, manda para mim no direct a palavra disciplina e aí você vai ter um acompanhamento meu maior no seu dia a dia, tá? Então manda para mim no direct quem quiser saber sobre a mentoria, quem quiser saber sobre o acompanhamento de rotina, sobre mudança de hábitos, vocês vão no direct, digita para mim mentoria. Agora eu quero que vocês façam uma pergunta aqui. Alguém tem uma pergunta para fazer sobre mudança de hábito? O que eu vejo, as pessoas que eu converso, né? Muita gente quer mudar uma série de coisas. Eu acho que se você chegar agora na rua e perguntar de 10 pessoas o que você mudaria, a maioria tem alguma mudança, né? Ou no corpo, ou no trabalho. Eu acho que a gente é inquieto por natureza e a gente quer sempre algo melhor pra gente. Isso é natural. Mas a mudança, ela vai exigir de você uma mudança de hábito, né? De hábito, de fazer o que você faz todo dia. Você vai ter que criar aí uma nova rotina. Se for mudar a saúde, mudar o corpo, você vai ter que mudar a sua rotina de atividade física, você vai ter que mudar a sua alimentação. Toda transformação vai exigir uma mudança no seu hábito principal. Você vai ter que adquirir hábitos novos para ter uma mudança duradoura, para ter uma mudança verdadeira. E esse hábito, como eu defendo aqui, ele vai ser uma mudança no seu dia a dia, né? Na sua alimentação, na sua rotina, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. E são essas mudanças que vão fazer você ter um progresso rumo a esse novo objetivo, a esse processo de transformação. Gisele, eu ainda estou absorvendo tudo que eu ouvi. É muita informação. Porque assim, eu estudo tanto tema e eu vou falando, para mim é natural, mas eu sei que é muita informação. Porque o desejo pela mudança, quando ele não tem clareza, ele nos deixa frustrada, né? Você sabe que você queria algo melhor para você, você sabe que você é merecedor, mas aí você fala, gente, por onde eu começo? Eu quero mudar tanta coisa na minha vida, né? Por onde eu começo? Eu quero mudar o trabalho. O que eu recomendo quando você quer mudar o trabalho e quando você vê que ainda não é possível, por uma série de fatores, né? Trabalho é coisa séria, é renda, é sustento, a gente não pode brincar com isso. Então, como é que eu mudo o meu trabalho? O que eu recomendo para quem é mentorada meu? Cara, eu tô feliz na minha empresa, o que é que eu faço? Eu não recomendo que você abandone nada. O que eu recomendo? Que você concilie a sua atividade atual com algo que você, com o empreendedorismo, por exemplo, que você consiga fazer no digital de preferência, que aí é mais flexível, que você consiga, por exemplo, você trabalha na área jurídica, né? E você pode começar a mentorar clientes que decidiram fazer, que vão prestar concurso público, por exemplo, e que tem desafios na oratória. Se você é uma pessoa que você consegue ter técnicas, né, para desenvolver a oratória, não só de pessoas na área jurídica, né, de pessoas também em outra área. Gente, na internet tá se vendendo tanta coisa, tem curso para tudo, cada curso que você pensa, meu Deus, será que alguém compra esse curso? E as pessoas compram. Então, se você é da área jurídica, você pode começar a empreender, criar uma mentoria, por exemplo, né? Para ajudar pessoas a terem um bom desempenho na prova oral, um exemplo. Isso é um tema para mentoria. Agora você vai ter que desenvolver o quê? Uma metodologia, uma estrutura, apostila, você vai ser uma professora, né? Você vai ser uma educadora. Então, não é só falar, tem que ter um método, né? Por exemplo, eu quero agora, sou CLT, mas eu quero melhorar a minha renda. Você pode ser um afiliado e vender produtos físicos no digital.
E no tempo que você estiver livre, você vai ter aquele momento que você vai empreender mesmo sendo CLT. Eu não acredito em mudanças radicais, eu acho que toda mudança tem que ser avaliada. Eu, antes de botar o ponto final, né, na minha antiga empresa, eu fiz uns testes de atendimento com mentoria, com pessoas da empresa, para saber se era aquilo. Eu queria ter o time, eu saber, será que eu tenho paciência mesmo de ouvir alguém durante 2 horas? Será que eu vou ter estratégia de solução para aquela pessoa? E aí, o que é que eu entendi? Eu tenho que nichar isso aqui. Então, como disciplina para mim era um ponto forte, eu falei, gente, eu acho que aqui, nesse ponto forte meu, eu posso ajudar muitas pessoas. E tenho ajudado muitas pessoas a terem um comportamento que ajuda no seu crescimento e no seu desenvolvimento pessoal. Disciplina é comportamento que ajuda você a se desenvolver, ajuda você não só mudar de rota, mas também você a se manter na rota nova, né? Então é um comportamento que muitas pessoas hoje têm dificuldade, preferem mudar do que manter. Então eu entro com o cliente nessa parte, Karen, eu tenho várias ideias, só que no meio do dia eu me perco, eu não consigo executar tudo que vem na minha mente. A minha primeira mentorada era interessante, ela me procurou porque ela tinha muitas estratégias e ela não sabia o que era melhor, ela queria que eu desse para ela um direcionamento para ela focar no mais importante. E ela não conseguia fazer isso sozinha, olha como é interessante. E ela viu em mim uma pessoa que tem um comportamento mais tranquilo, eu sou mais estável. Ela, eu acho que você pode me ajudar porque eu quero tantas coisas e eu não sei por onde começar. Então a gente sentou de 10 ideias, focamos em uma ideia, desenvolvemos uma estratégia e hoje ela conseguiu entender. Na época ela queria mentorar, ela não sabia se ela ia para o business, ela não sabia se ela mentorava pessoas na sua parte pessoal. Só que eu já via nela uma pessoa que tinha muita experiência no business, ela tinha realmente respaldo para ajudar outros empresários. E hoje ela mentora empresários de médio porte que querem crescer. E ela mentora esses empresários criando processos internos para crescimento. Hoje ela mentora um salão em Feira de Santana que está já montando a sua filial depois que ela entrou com a mentoria, trazendo estratégia de crescimento, processos internos, treinamento de equipe. Então olha que bênção, mas ela não sabia na época que ela me procurou se esse era o caminho ou se ela mentorava pessoas em outra área. Só que o ponto forte dela era negócios, ela tinha já um case de sucesso, porque ela já foi funcionária de uma grande empresa, então ela conhecia o processo interno, era o caminho. Então eu falei, não, você não vai focar na parte de desenvolvimento pessoal, você vai focar em empresarial. E hoje foi o caminho que ela seguiu. Então muitas vezes a mentoria surge na sua vida para te dar um norte, um guia. Eu acho que o mentor ele é um guia. E eu entro na vida das pessoas para dar um norte de, poxa, vamos fazer o que tem que fazer e não pare no meio do caminho não, vamos até o final, que o resultado vale a pena. Então assim, eles me veem no Instagram malhando todo dia, fazendo o que tem que fazer, indo para o novo com mais facilidade, com muita rotina, um roteiro bem estruturado. E aí eles querem hoje que eu fale para eles, monte uma agenda e faça acompanhamento. A minha mentoria basicamente é essa, é montar uma agenda, fazer um acompanhamento para que ele tenha ganhos e mensurar esses ganhos. Viu? Então, quem quiser o acompanhamento, né, da nossa mentoria, discipline-se, digita no direct a palavra disciplina, vai ser um prazer acompanhar você. Gisele, eu espero que você já tenha entendido aqui tudo que foi dito, tá? A live vai ficar gravada no feed, então vocês podem ver mais de uma vez. É muita informação para quem não está acostumado, mas vale a pena a mudança. Mas muitas vezes você não vai conseguir fazer essa mudança sozinho, por isso que entra o papel do mentor para te guiar e para te dar realmente assim um suporte inicial para você conseguir mudar, pensar em algo novo e conseguir estruturar isso sem abandonar no meio do caminho, sem se frustrar. Tá bom? Então um beijo grande. Segunda-feira nós temos a Segunda em Foco, que é a nossa live de toda segunda ao meio-dia. E na quarta-feira, que é hoje, a gente faz lives às 20 horas, sempre com um tema surpresa. Eu libero o tema da live no final da tarde. É uma live que eu me preparo bem rapidinho para trazer um conteúdo para vocês. Mas lembrando, o nosso tema hoje foi rotina, prisão, liberdade. A rotina é liberdade quando ela for bem feita. O que eu ouvi foi maravilhoso, eu agradeço. E outra coisa interessante, eu mentoro mulheres, tá? E o que acontece? Muitas mulheres, depois dos 40, achando que não tem mais jeito.
Então, eu sou um case que depois dos 40 dá para fazer muita coisa ainda, e depois dos 50 sempre dá. Tem uma mentora que eu modelo, ela tem 56 anos, começou a treinar pessoas com 50. Então, isso é muito bom, isso é inspirador. Então, nós mulheres precisamos nos unir mais e entender que a vida continua e que a gente tem que trazer algo novo para nossa vida para valer a pena, tá? Um beijo grande, Indy, boa noite, que bom que você chegou. A live vai ficar gravada aqui no feed. Gente, divulguem a live, comuniquem para as outras pessoas. Muita gente aí querendo mudar, querendo ter uma vida mais leve, mais saudável, não sabendo por onde começar. Aqui tem muito conteúdo gratuito. Aqui no gratuito eu trago um ouro para vocês e no pago eu trago diamante. No pago eu abro minha caixa preta com a mentoria Disciplinas. Tem também o nosso e-book, Disciplina vai te levar além. E é um comportamento que vai trazer ganhos para vocês poderosos, viu? Um beijo grande. Até segunda.